Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis como eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou ao ver o meu dia, e ele viu e se alegrou. Os judeus disseram então: nem sequer tens 50 anos e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus foi revelando aos judeus, ao seu povo escolhido, né? A gente fica perguntando, por que judeus, né? Por que é o nome judeu? Judeus, porque quando, na época, antes era chamado hebreus, por causa do filho de Noé, teve 2 filhos, Sete e Hebe. Esse teve um filho que veio dar o nome de Hebreus, primeiro nome do povo de Israel. Depois, nas dispersões das tribos, Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais velho, que nasceram os 2, eram gêmeos, mas na hora de nascer, nasceu primeiro Esaú e depois saiu Jacó. Jacó era o homem mais amado e mais amoroso que tinha. Então, no entanto, Deus escolheu Jacó para ser o escolhido. Por isso que está aqui, Abraão, o meu amigo, o meu servo, e Jacó, o meu escolhido. Né? Fala o salmo de hoje. Por quê? Porque Jacó era uma pessoa que tudo que ele fazia, tudo que ele tocava, virava graça, bênção. Porque ele não fazia nada sem rezar. Nada. Tudo que Jacó ia fazer, ele rezava. Primeiro ele pedia a Deus a graça, a glória. Então ele faz uma aliança de amor com Deus. Então Jacó é este homem que vai sendo aquele que vai depois sai da sua casa, fugindo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Ele vai para uma outra região, vai casar. Aí tem 2. Primeiro, o seu esposo, Jetro, que vai passar a perna nele. Né? Fez ele casar com a mais velha primeiro. Ele queria casar com a Raquel. Mas, de todo jeito, as coisas de Jacó eram abençoadas. Tudo que ele fazia. Porque ele confiava plenamente em Deus. Tinha um coração segundo o coração, a vontade de Deus. Esse coração que Deus quer para cada um de nós, né? Que Deus gostaria que a gente tivesse de ser este homem que toma as decisões em Deus. As mulheres que tomam as decisões em Deus, né? Por isso nós estamos pedindo essa graça. E essa riqueza que Jacó trazia, por isso está aí falando dele. E quando ele vai voltar para encontrar com seu irmão, ele resolveu reconciliar com Esaú, resolveu voltar para a terra prometida, para a terra de Canaã.
E na hora que ele vai atravessar o vale de Jacobe, ele luta com Deus. Ele tem uma luta com Deus e abraçou Deus e agarrou Deus de tal forma que não deixava. Aí Deus deu uma joelhada na sua coxa e ele ficou mancando. Aí mudou o nome dele para Israel. Por isso o Estado de Israel chama Israel. O povo de Deus chama Israel. Está vendo? E aí dessa família, quando vai dividindo os povos, no tempo de... Quando Davi deixou de ser rei, veio o seu filho, né, que vai ser o mais famoso rei de Israel. Quem é? Mais soberano, mais famoso, que tinha maior sabedoria? Salomão. Quando Salomão ficou na velhice, aí ele criou as 12 tribos de Israel novamente. Ficou a tribo do norte com 10 e a tribo do sul com 2 tribos, que é a tribo de Judá. É dessa tribo que vai surgir os judeus. Nós temos nome hoje. Está vendo? Tão simples, né? Então, essa tribo que nós somos, essa vai ser a tribo que Jesus é dessa descendência, dessa família, que o reino, Deus prometeu que esse reino não teria fim. Então, por isso que Jesus vai falar, vai se revelando aos judeus, para que eles soubessem quem ele era, de que tribo ele era, quem era aquele que iria reinar para sempre em Judá. Jesus, ele era o rei eterno que Deus tinha escolhido para que fosse agora, habitasse ali e restaurasse o povo de Israel. Mas eles não compreendiam, né? Por isso que às vezes a gente não compreende a nossa salvação. Por isso que a gente não vive a nossa salvação, porque a gente não entende às vezes porque Jesus morreu para a nossa salvação. E às vezes a gente fica esperando a gente fazer esse sacrifício, a gente acha que a gente mesmo vai se salvar, é do nosso jeito, que a gente vai ser salvo, que é da nossa forma, e a gente não vai vivendo aquilo que Deus escolheu para nós. Por isso a minha leitura vai mostrar Abraão, que Deus chama lá da sua terra, de Ur, né, dos caldeus, que vai trazer, faz ele sair da sua casa, do seu pai, que o pai de Abraão era um homem que tinha idolatria, tinha diversos deuses. Então Deus tira Abraão e vai ensinar ele a viver o Deus único. Então Abraão é o pai da fé, que deixou a sua casa, seu pai, sua mãe, seus parentes, para viver a sua fé em Deus. Então ele é o pai da fé. Essa fé que vai fazer com que nós vivamos em Cristo a nossa vida. Ela vai nos remeter a Cristo, porque aí esta fé de aliança em Deus. Qual que é a aliança minha com Deus? Uma aliança de amor. Deus não quer que você morra, Deus não quer que você sofra, Deus não quer que você seja escravo de nada, a não ser viver o amor. Quando nós deixamos Deus, deixamos a nossa fé, nós nos tornamos escravos deste mundo, das coisas do mundo, do paganismo. Somos escravos de todo o mal, porque nós seremos colocados à prova da nossa vida. Então nós não temos força para viver sozinhos. É a nossa fé que vai nos dar direção, vai nos colocar a caminho do céu. Ela vai fazer com que eu renuncie todo o mal que possa vir até mim. Porque nós temos consciência daquilo que é pecado. Você pode andar em qualquer lugar do mundo e os pecados que está em muitos lugares que as pessoas vivem, mesmo em outras dominações religiosas, em outras filosofias religiosas, também eles têm os pecados. Eles conhecem os pecados. Ele tem consciência de que matar alguém é pecado, cometer adultério é pecado. E é interessante que já há 10.000 anos antes do povo de Deus ser manifestado aqui, de Abraão, já existia um código de Uribe, que falava das situações do pecado da humanidade já há muitos milhares de anos atrás. E falava desses pecados, do roubo, já falava do pecado na castidade, de matar o outro, de não amar, de não desejar as coisas do outro, de viver a sua vida na integridade. Então já tinha um código já
muito antigo que já falava do pecado, para dizer que a humanidade, quando ela é espalhada pelo mundo, Deus já colocou um código de santidade no seu coração, de pureza no seu coração, de dignidade no seu coração. Ele sabe quando ele está errando, ele sabe quando ele está pecando, ele sabe quando está fazendo mal. Mesmo a pessoa que não vai na igreja, você pode conversar, às vezes você vai num presídio, às vezes você vai encontrar com pessoas que dizem ser pagão, mas ele tem um código no coração dos pecados, das misérias, do que é errado fazer. E imagina nós, que já temos Deus e somos aqueles que caminham para a salvação e para a glória de Deus, imagina o pecado em nossa vida. Como que nós deveríamos ser mais vitoriosos contra o pecado do que essas pessoas? Porque eu conheço pessoas que às vezes, me lembro que eu fui pregar fazer uma viagem, e fui para um lugar que os padres passavam às vezes cada 2 anos, lá naquele lugar, para celebrar uma missa. E o coordenador daquela comunidade dizia: padre, aqui a gente vive bem unido, porque todos dependem um do outro. Se eu brigar com fulano, eu vou precisar dele depois. Então, eu tenho que evitar de brigar com ele, eu tenho que evitar de xingar, eu tenho que evitar de fazer mal para ele. Por quê? Porque eu necessito dele, a gente troca as coisas. Nós não temos dinheiro. Aqui não tem dinheiro, aqui tem troca. Troca uma calça, troca um sapato, troca uma camisa. A gente troca as coisas. Troca uma galinha por um peixe por uma determinada quantidade de frango por um porco, e assim vai trocando. Todo mundo fazia base de troca, vivia na troca. Então, eles teriam que depender um do outro. Então, a comunidade tinha menos pecado. Por quê? Porque dependia um do outro. Né? Antigamente, as senhoras mais antigas sabem que o vizinho tinha que ter amizade com o outro, porque ia criar um porco, juntava 5, 6 para criar um porco, não é assim? E quando matava o porco, dividia o porco, um pedacinho para cada uma. E assim, trocava batata por chuchu, chuchu por uma abobrinha, ia trocando, porque nem todo mundo tinha dinheiro. Ah, você fez o quê? Eu fiz pão, dá um pedaço do seu pão aqui, toma um pedaço de bolo, trocava bolo por pão. Né? A outra tinha óleo, a outra tinha gordura de banha, e assim ia trocando. Né? A gente vivia de troca um ovo por um pedaço de não sei o quê. Você tem ovo aí? Tem. Aqui, me dá 2 ovos aqui, leva esse negocinho para você. Tudo troca. Então, a gente vivia uma relação de amor com o outro por causa deste amor de Deus em nós, que move o nosso coração. Né? Por isso, quando nós abandonamos Deus, nós queremos matar o outro, nós queremos destruir. Por isso que o povo de Deus pega a pedra para apedrejar, para destruir, para causar sofrimento. Quando nós não estamos em Deus, nós falamos mal, nós reclamamos, nós xingamos, porque parece que a gente não vai depender dos outros. Eu sempre conto que, às vezes, um dia eu estava no velório, e cheguei no velório, não tinha ninguém para enterrar aquele homem. Só estava eu não posso fazer o velório sozinho. O padre não pode fazer o velório sozinho. Precisa de alguém. E aí eu fui chamar um rapaz lá, do outro velório. Falei: fulano, vem cá para você me ajudar aqui para rezar por esse infeliz que está aqui, né? Aí eu falei para ele: você conhece ele? Porque assim, esse rapaz ia em todos os velórios da cidade. Aí ele falou: eu conheço, padre. Esse homem era muito ruim. Muito ruim. Fez mal para todo mundo. Ele machucou todo mundo da sua família. A mulher dele, se eu sair lá fora do velório, ali na esquina, ela está lá. Está ela e as filhas. Tem 2 filhas e a mulher está lá. Aí eu fui lá chamar a mulher e a filha. Falei: vamos perdoar esse homem aqui, né? Porque Deus, se você der o perdão, Deus vai te abençoar. Se você morrer sem dar perdão, ele talvez seja condenado, e você vai trazer uma marca da sua amargura para sempre, que você não perdoou a pessoa nem na morte. Né? Falou: padre, ele era muito ruim. Eu falei: mas não tem problema. Ele vai acertar a conta com Deus. Não é comigo, nem com você. Então, aquela mulher, fizemos uma oração, perdoamos, eu dei a absolvição ali, dos pecados, né? E pronto. Então, para a gente ver assim, até na última hora, Deus socorre a gente. Para que a gente não morra, às vezes, como um pagão.
Até naquela hora, Deus pôde socorrer aquele homem. Na última hora, aquela mulher foi tocada no seu coração, porque ela aprendeu que ali a misericórdia de Deus agia também na vida dela, ia dar para ela uma vida nova. Né? Então, Deus às vezes nos socorre, até na última hora, pode ser o pior pecador que tem, que Deus está preocupado em salvar a nossa alma, quer nos salvar, mas é preciso que eu e você queira viver esta aliança de amor, e a aliança está ali, ó, minha e sua, no sangue redentor de Jesus, na morte de Cristo, é uma aliança que Deus fez por nós. Ele morreu, Ele fez tudo para que eu e você não sofresse, para a gente que não fosse pregado na cruz, para que a gente não fosse recebesse a cibatada, para que a gente não fosse humilhado, nem despido, para que a gente não precisasse passar por nenhuma humilhação. Ele passou por mim para reconciliar a gente com Deus, porque o nosso acerto é com Deus, não é com pessoas. Né? Então, essa graça que Deus hoje trouxe você aqui para, olha, Ele já morreu por você, para que você fosse livre de todo mal, de todo pecado, de toda miséria, e tivesse uma aliança de amor com Deus e com as pessoas que Deus coloca perto de você. Então, essa graça que Deus nos trouxe aqui hoje. Né? Para a gente ser como Abraão, pai da fé, como Isaac, aquele que é o servo, o escolhido, e como Jacó, o escolhido. Deus escolheu ele para ser sinal de ter um coração segundo o coração de Deus. E esse é o nosso coração, um coração como o coração de Jesus, né? Transpassado de amor. Fecha teus olhos por um instantezinho. Vamos pedir esta graça para nós no dia de hoje, pedindo essa riqueza para o nosso coração, para que assim também nós sejamos aqueles que vivem da fé, se alimentam da fé, espalha esta fé em Cristo, sabendo que ali está a nossa salvação e a nossa glória.